tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O prefácio que iremos escutar daqui a pouco na celebração, ele diz assim: Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Com essas palavras, a liturgia direciona o nosso olhar para aspectos que são centrais na vida desses dois apóstolos que constituem as principais colunas da igreja. Vamos evidenciar, portanto, alguns aspectos que podem iluminar nossa vida de fé. No evangelho que acabamos de escutar, Jesus diz a Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E sobre esta igreja as portas do inferno não prevalecerão. E ainda disse a Pedro: te darei as chaves do reino dos céus, de modo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então funda a igreja, e ali nasce a igreja católica. A igreja de Jesus, fundada por Jesus, fundada sobre Pedro, é a igreja católica que surge. Por isso nós podemos dizer: eu sou a igreja de Jesus. Repete comigo: eu sou a igreja de Jesus. E temos que ter isso com muita alegria, com muita convicção. Essa convicção tem que estar explicitada na nossa vida. Eu sou a igreja de Jesus. Eu faço parte da igreja de Jesus. Não podemos ocultar essa grande verdade de fé, não só comprovado pela fé, comprovado pela história. A história comprova a nossa fé, embora não precisássemos disso, mas é uma verdade comprovada e atestada pela história. E essa igreja fundada por Jesus, ela tem então uma constituição divina, porque Cristo funda a igreja e Deus mantém a igreja com a sua graça. Mas ao mesmo tempo, essa igreja que tem Cristo como cabeça e fundação divina, ela tem como parte do seu corpo, o seu corpo é composta por nós, homens e mulheres humanos, limitados, pecadores. Por isso, essas duas dimensões vão sempre subsistir na igreja: a santidade e a fragilidade humana e o pecado. A oração eucarística de número 5 evidencia isso: igreja santa e pecadora. E ao longo desses 2000 anos de história, vimos essas duas dimensões ficarem destacadas. Momentos de grande santidade e momentos também de limitações humanas intensas, fortes. Mas, embora subsista na igreja a limitação humana, a fragilidade humana e o pecado humano, Jesus fez uma promessa. E a promessa de Jesus é: o poder do inferno nunca prevalecerá sobre essa igreja. Momentos difíceis virão, como vieram, e ainda estão por vir outros tantos momentos difíceis, mas com base na promessa de Jesus, a igreja, ela cruzará todos esses momentos difíceis e superará todos os momentos difíceis, assim como aconteceu ao longo desses 2000 anos. Por quê? Porque essa igreja, ela é a igreja de Jesus. E não há limitação humana alguma que seja capaz de derrubar, de destruir essa promessa de Jesus e essa igreja de Jesus. E essa é uma segunda verdade bíblica
revelada e poderia dizer atestada pela história, que nós não podemos esquecer. A fundação divina e a promessa de Jesus de que ela nunca será destruída. Até o fim dos tempos subsistirá a Igreja Católica, subsistirá a Igreja de Jesus. Depois, Jesus ainda nesses versículos destaca Pedro como um líder para a sua igreja. Embora tenha os apóstolos, dentre os apóstolos Jesus evidencia e destaca Pedro. E ali cria o papado. Ali estabelece o primeiro papa da igreja. Pedro é o primeiro papa da igreja. Então, é nessa fundação divina que Pedro é o primeiro papa, temos uma sucessão ininterrupta de papas, até hoje o Papa Francisco. Que aspecto bonito perceber que há uma sucessão ininterrupta de Pedro a Francisco. Conseguimos fazer uma linha do tempo marcando cada papa da história da igreja, de Pedro a Jesus. Assim como há uma sucessão apostólica dos apóstolos para os bispos, e os bispos devidamente ordenados, e nessa linha sucessória apostólica, eles podem também ordenar validamente os sacerdotes e os diáconos. Temos também uma sucessão apostólica com os bispos desde os 12 apóstolos. E ainda Jesus concede a Pedro o poder das chaves, o poder de ligar o céu e a terra, o poder de desligar o céu e a terra. E não concede apenas a Pedro, embora a Pedro tenha dado em plenitude, mas também aos apóstolos, aos sacerdotes, aos diáconos em graus diferentes. Concede o poder de ligar o céu e a terra. E daqui a pouco estarei consagrando, transubstanciando pão e vinho em corpo e sangue, repetindo as mesmas palavras de Jesus e gestos dele. Então, a nossa oferenda, pão e vinho, não mais será pão e vinho, será corpo e sangue de Jesus. Deus, por meio das palavras do sacerdote, virá até nós como alimento. O céu ligado à terra. O céu ligado a cada um de nós, ligado a cada pessoa que será alimentada pelo corpo e sangue de Jesus, por meio das palavras do sacerdote. E ainda quando um pecador arrependido se aproxima do sacerdote e pede o perdão de Deus, o sacerdote impõe as mãos e diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E aquele pecador que tinha a sua amizade rompida com Deus, porque o pecado faz isso, o pecado rompe a nossa relação com Deus. Então aquele pecador que estava com a sua relação rompida, por meio do arrependimento e por meio da absolvição do sacerdote, ele é perdoado e a amizade com Deus é novamente restabelecida. A absolvição que une de novo aquele pecador a Deus, une aquele pecador ao céu. O céu é novamente ligado à terra. E assim vemos Deus agir na sua igreja, por meio de Pedro, por meio dos apóstolos, por meio de todos os ministros ordenados. Na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, encontramos Pedro na prisão. E enquanto Pedro estava na prisão, os cristãos rezavam por Pedro. Temos então aqui a oração dos cristãos pelo seu Papa. A oração dos cristãos pelo seu apóstolo que estava preso. Como isso precisa iluminar nossa vida de fé.
para que possamos aprender a rezar mais pelo nosso Papa, pelos nossos bispos, pelos nossos ministros ordenados. Quantos ataques aos bispos, ao Papa, vemos na internet? Ataques de cristãos, ataques de pessoas que se declaram católicas, que precisariam ler Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, e perceber que os cristãos, aquela primeira comunidade primitiva, rezava por Pedro. E a oração da primeira comunidade tem por base, primeiro, o reconhecimento da autoridade de Pedro e dos apóstolos. E, ao mesmo tempo que reconhece a autoridade de Pedro, tem também o respeito pela figura do seu líder religioso. Por isso, repito, como esse versículo, como essa atitude da primeira comunidade cristã precisaria iluminar a vida de nossas comunidades, para que sejamos capazes de amadurecer nossa fé e amadurecer a compreensão que está por trás de uma responsabilidade tão grande de unir o céu e a terra, uma pessoa humana tão frágil, tão limitada e pecadora. Deus se utiliza de homens para que por meio deles possa pastorear o seu povo. Deus se utiliza de homens, como Hebreus capítulo 5, tirado do meio do povo e depois é consagrado e devolvido ao povo para cuidar e pastorear e servir o mesmo povo. Então, um poder extraordinário, um poder divino é conduzido, administrado por uma pessoa humana, frágil e pecadora. E quantas vezes nós já nos deparamos com a santidade de Deus na vida de tantos ministros ordenados? Quantas e quantas vezes? Mas ao mesmo tempo, quantas e quantas vezes já nos deparamos com a fragilidade humana, com os defeitos e até com os pecados dos ministros ordenados? E uma visão amadurecida deve nos levar a nunca esquecer que essas duas dimensões vão subsistir na igreja: a santidade de Deus e a fragilidade humana. Uma visão amadurecida de fé nos leva a entender que essas duas dimensões vão estar sempre muito presentes na vida de cada sacerdote: a santidade de Deus e a fragilidade e a debilidade humana. Triste é quando vemos que algumas pessoas se colocam numa atitude crítica e agressiva por aqueles pastores que alimentam a própria vida dessas pessoas, que comungam das mãos dos sacerdotes que criticam, que são absolvidos pelos sacerdotes que criticam. Uma atitude frequente na igreja e vemos de forma muito recorrente. Motivamos a oração dos cristãos por Pedro, pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes. Não só nos momentos bons, mas sobretudo nos momentos difíceis da experiência eclesial. Na segunda leitura, Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 17 e 18, destaco 3 lições também muito importantes. A primeira: o cuidado de Deus não exime o sofrimento humano. Paulo se percebe muito cuidado por Deus quando ele diz: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele percebe, ele sabe que Deus sempre esteve ao lado dele em todos os momentos difíceis, mas não o privou do sofrimento. Paulo foi preso, apedrejado, flagelado, naufragou algumas vezes, humilhado tantas e tantas vezes, mas ele percebe o cuidado de Deus. A primeira lição é perceber que o cuidado de Deus subsiste com o sofrimento humano. Essa é a primeira lição
dessa leitura. A segunda lição é que o verdadeiro mal não é o sofrimento humano. O mal que deve ser temido por todos nós não é o sofrimento humano. Na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Não diz, livra-nos do sofrimento. Livra-nos do mal. Há um mal pior que o sofrimento, até porque o sofrimento muitas vezes pode ser um instrumento de Deus na conversão da pessoa, em experiências de perdão, na possibilidade de novamente integrar famílias. Mas há um mal pior que o sofrimento físico ou financeiro, que é o pecado. Porque a pessoa pode passar privações na sua saúde, mas permanecer muito unida a Deus. Pode experimentar privações sérias e ter o céu garantido pela sua vida de piedade. Mas alguém que não luta contra o pecado, alguém que está habituado ao pecado, vive distante de Deus. E distante de Deus na terra, possivelmente viverá distante de Deus na eternidade. Por isso, o mal que deve ser temido não é tanto o sofrimento que vamos experimentar vez ou outra em nossa vida com maior ou menor intensidade. O mal que deve ser temido é o pecado, que rompe com Deus e rompe com a possibilidade do céu. Segunda lição de Paulo. Última lição de Paulo. O prêmio de uma vida cristã fiel não é a prosperidade. Se fosse isso, Paulo viveria em palácios, viveria no conforto. Por quê? Porque Paulo dedicou toda a sua vida a Deus, a missão, a evangelização, e experimentou privação ao longo de toda a vida. Trabalhava para comer e tinha uma vida muito simples. Algumas vezes viveu também de colaborações das comunidades para que ele pudesse ser mantido. Então, a fidelidade para com Deus não encontra como resposta de Deus a prosperidade humana. Isso não que não possamos buscar melhor, eu sempre digo isso. Podemos buscar, trabalhar, estudar para melhorar nossa condição, mas não achar que o êxito humano é uma resposta à fidelidade da fé. O prêmio de uma vida cristã fiel é a amizade com Deus e ao fim da vida a eternidade feliz. Deus mesmo é o prêmio do nosso esforço, do nosso empenho de fidelidade. Ele é o nosso prêmio. A amizade com Deus, ela é o nosso prêmio. Por isso, quem encontra Deus, encontra o seu maior tesouro. Vai nos ensinar algumas parábolas do Evangelho. Portanto, irmãos, peçamos a Deus nessa Eucaristia, que possamos amadurecer nossa experiência de fé, que possamos amadurecer nossa compreensão de fé. Primeiro, no Papa, nos seus sucessores, nos apóstolos, nos bispos, nos sacerdotes, possamos amadurecer uma relação de permitir sermos pastoreados pelos pastores de Deus. Depois, a compreensão de sermos a igreja de Jesus. A compreensão de que a igreja de Jesus vai subsistir até o fim dos tempos. E ainda a compreensão de alinhar aquilo que é prioridade de Deus na nossa vida, estabelecendo isso como prioridade para a nossa própria vida, que o nosso querer esteja alinhado com o querer de Deus. Portanto, que essas sejam motivações para essa Santa Missa. Que essas sejam motivações para a nossa oração nessa noite de hoje. Somos a Igreja Católica. Somos a Igreja de Jesus.
Somos a igreja que chegará firme e de pé até o fim dos tempos. E você é essa igreja. Você faz parte dessa igreja. Não fira a sua igreja. Não denigre a sua igreja. Ao contrário, edifique a sua igreja. Edifique a sua igreja com a oração. Edifique a sua igreja com a vida partilhada, com a vida colocada a serviço. Edifique a tua igreja com a tua santidade de vida. Edifique a igreja de Jesus com a tua santidade de vida. Hoje, você e eu somos os novos apóstolos de Jesus. Você é o apóstolo ou apóstola de Jesus nos tempos de hoje. E Jesus quer contar com você, quer contar comigo, quer contar com todos nós. Assim seja. Amém.